Está no ar. Mais um espaço de informação, opinião, notícias internacionais e nacionais, políticas públicas, estaduais e municipais, sobre saúde, educação, meio ambiente, transporte, cultura, segurança e muito mais. Apresentando Henrique Diniz, jornalista independente. Aqui a notícia tem voz e vez. Boa tarde, gente. Estou aqui de volta para trazer para vocês muitas novidades, principalmente com relação ao tarifaço dos Estados Unidos. Hoje, 15 de julho de 2026. Bom, estou agora vendo aqui uma matéria de que Donald Trump, dos Estados Unidos, decidem taxar o Brasil pelos 25%, que já tinham falado sobre isso. E culpa o governo Lula por falta de empenho nas negociações. Como nós sabemos, o Flávio foi lá tentar ver se revertia essa situação. Mas quem, na realidade, teria que ter feito isso era o presidente do Brasil, o Lula. E nós sabemos que o Lula não estava nem aí. Não foi e não mandou representante nenhum. O Flávio Bolsonaro, como ele está vindo pré-candidato a presidente da República do Brasil, tentou reverter isso aí. Porque nós sabemos que praticamente Deus vai querer que o Flávio vai ser eleito presidente do Brasil. Então, foi de interesse dele de ir lá nos Estados Unidos e ver se negociava essa questão. Mas só que os Estados Unidos, eles não são mole, não. Quando eles decidem uma coisa, é complicado. Eles fazem mesmo. E a gente está vendo aí, o Trump aí, em suas decisões, principalmente com relação a essa guerra aí entre o Irã. E ele não deixa para trás, não. O que ele tem que fazer, ele vai e faz. Então tá aí, Está saindo agora ao vivo aqui de uma matéria do jornal, até o Gustavo Gai que está anunciando isso aí para gente. Mas em breve aí vocês vão saber também nos noticiários aí como foi decidido isso. Porque até então eles ainda vão oficializar isso, mas já está decidido já. Bom, vamos mudar um pouco de assunto. Vamos falar um pouco sobre o Pacheco. Pacheco, como nós sabemos, Rodrigo Pacheco, tá, gente? Ele foi presidente do Senado. E saiu agora recente uma matéria sobre ele, que para ele não é muito bom. Que diz mais ou menos o seguinte: a Polícia Federal informou que o senador Rodrigo Pacheco foi citado em uma investigação sobre fraudes do INSS. Com relação à esquerda, e o centrão, nós podemos esperar tudo. É isso. Bom, então essa investigação que a Polícia Federal fez sobre a fraude do INSS cita o nome do Rodrigo Pacheco em uma reunião que aconteceu em 2023 com o presidente de uma entidade que foi investigada. Está sendo ainda que investigada ainda, Quem na época era aqui presidente era o Carlos Lopes, que ele foi presidente da CONAFER, apontado como um dos principais envolvidos no esquema dos descontos ilegais em benefício do INSS. Rodrigo Pacheco nega, obviamente, estou dizendo com isso, que ele seja culpado. Estou
vendo uma matéria, estou passando para vocês aí do outro lado. E se a Polícia Federal chegou a cogitar que o nome do Rodrigo Pacheco foi mencionado, eu acredito. Porque a Polícia Federal não mente. Né? De vez em quando a gente vê aí umas coisinhas aí, né? Mas a Polícia Federal em si, né? Ela não mente. E tem um poder investigativo muito grande. Muito grande. Né? E está aí. Né? O nome do Rodrigo Pacheco sendo mencionado. Ele foi mencionado, tá, gente? Quer dizer que realmente foi concretizado, né, que realmente ele esteja envolvido. Mas vamos aguardar. A Polícia Federal já falou que o nome dele foi citado. Agora, existem as investigações mais profundas para saber a veracidade, se realmente ele estava envolvido na situação do roubo, que não tem outro nome, a não ser o roubo que fizeram no INSS. Isso quer dizer que os velhinhos foram roubados. E como a gente nega isso, gente? Não podemos esquecer isso. E tem muita gente envolvida. Muita gente envolvida, né? E aos pouquinhos vão acontecendo, surgindo nomes aí que não nos estranham. Né? O Pacheco não estava sendo mencionado nisso. Está começando. Então, vamos ver. Eu acredito que vai surgir muito nome. As investigações da Polícia Federal, isso vai dar muito ainda o que falar. Vamos aguardar para ver. Né? Bom, mudando de assunto. Vamos falar um pouco sobre PGR. A PGR é a Procuradoria-Geral da República, no qual é responsável o senhor Paulo Goret. Paulo Goret, olha, eu vou ver da minha visão. O Paulo Goret, aparentemente, na minha visão, não é um lobo mau que... O Paulo Goret, na minha opinião, ele é simplesmente uma pessoa fiel à pessoa que ele considera amiga. Lula, né? Xandão e tantas outras pessoas. Então, ele é uma pessoa grata. Então, ele faz o que determinam. Né? Porque até então, essa gratidão aí vai custar muito caro para ele. Eu não tenho dúvida sobre isso. Vai chegar um tempo que vai ser descoberto coisas e coisas e coisas e coisas que ele não vai ter mais capacidade de defendê-los. Ou fazer vista grossa. Enfim. Né? Então, é uma pena, né? Que o Paulo Goret, o NET, se deixou envolver tanto assim. Bom, a organização Transparência Internacional, vê só onde está indo, internacional, considera grave a ausência de providência da PGR, Procuradoria-Geral da República, diante das revelações envolvendo o contrato entre a advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, e o Banco Master, nas negociações do contrato estimado em 129 milhões. É o que eu estou falando, ele vai fazer vista grossa, não vai levar para frente, não vai denunciar, porque ele é o Ministério Público. Não vai denunciar exatamente por esse motivo.
né? Gratidão, entende? Só que isso vai custar caro. Mas cedo ou mais tarde isso vai ter consequências graves, muito sérias, e não vai demorar muito. Gente, nós estamos passando um período, muita gente comenta, eu até acredito, numa guerra espiritual. Né? Se não fosse o Bolsonaro, nada disso hoje estaria sendo transparente. Não estaria. Estaria omisso. E eles fariam o que eles quisessem fazer. Com o Bolsonaro, como presidente do Brasil, ele fez com que nós fôssemos mais patriotas, valorizasse mais a nossa bandeira, o nosso hino nacional, a nossa posição como brasileiro, enfim. Então, ele fez com que tudo isso acontecesse. Tudo isso viesse à tona para mostrar quem é quem. Claro que está sofrendo as consequências disso. Não está sendo fácil. Está preso lá em Brasília. Tem restrições sobre a vida dele de preso. Agora, recentemente, por causa da tal carta, com sinceridade, né? Vejo que ali tivesse alguma coisa grave, né? Que se poderia chegar e tirar o benefício que ele estava tendo antes. Né? E até o Flávio foi proibido, por ter lido a carta, foi proibido agora de fazer visita ao pai. Mas, independentemente dele ser filho do Bolsonaro, ele é advogado do Bolsonaro. Então, ele está se manifestando com relação a essa questão. Então, solicitando, até exigindo da OAB, providências com relação a esse fato. Porque até ele, sendo advogado do Bolsonaro, ele tem todo o direito de estar com o Bolsonaro, independentemente de ser pai e filho, filho e pai. É advogado do Bolsonaro. Então, tiraram esse direito dele. Então, para você ver que o Bolsonaro está pagando muito caro. Muito caro pela honestidade dele, pelo caráter dele. Até hoje não foi descoberto nada, né, sobre a vida dele, né, de desvio, de roubo, alguma coisa errada. E é isso que eles estão chateados, a oposição, né? Porque não descobre nada do Bolsonaro. O Bolsonaro está lá, mas tudo na vida tem um limite. Tudo na vida tem um limite. Né? E se tem tempo para tudo nessa vida. E vai chegar um tempo, exemplo, o Flávio sendo presidente da República, que vai ser, e nós colocamos a maioria de deputados federais e senadores no Congresso, nós vamos ter a força. O Flávio vai ter a força de decisão. Porque até então, o que ele decidir, a direita vai apoiá-lo. Então, ele vai poder fazer muita coisa para ajudar esse Brasil. Esse Brasil que está sendo aí, ó, taxado de todas as formas possíveis, isso pode terminar se o Flávio vencer. Se não, vai vencer. E para isso depende de nós brasileiros, patriotas, que realmente nós amamos esse Brasil. Se realmente nós amamos nossa família, nossos filhos e netos, se realmente nós queremos o melhor para eles, nós temos que votar no Flávio Bolsonaro.
e fazer e votar nos melhores políticos apontados pela direita, pelo Flávio, pelo Bolsonaro, lá no Congresso. Temos que votar também o governador do nosso estado, os deputados estaduais do nosso estado. Gente, nós temos tudo para fazer uma eleição com pessoas realmente patriotas que querem o bem do povo. Mas é preciso que nós façamos isso. Quem vota somos nós, o povão. Então nós é que temos que decidir, não ter outras pessoas que decidam por nós. Se nós tivermos, eu sempre falo isso, se nós, povo, tivermos alguma dificuldade de saber a vida dos candidatos que nós queremos votar, é só nós irmos no Google. Através do Google nós vamos saber quem é quem. Se o cara desviou, se o cara fez alguma coisa de errado, o Google vai nos fornecer esses detalhes dessas pessoas. Nós não podemos errar, povo. Nós não podemos errar. Já erramos muito. Já passamos por problemas sérios, né? Como prefeito, governadores. Aqui mesmo no Rio, muitos governadores foram presos. Por quê? Votamos errado. Pelas facilidades que eles deram na época, e acabou muito sendo envolvido nessas lábias e pagamos o preço. Né? Aqui no Rio mesmo nós temos Eduardo Paes. Quem é o Eduardo Paes? Eduardo Paes é afilhado político do Lula. Quem é Lula? Petista, presidente da República. Está fazendo o que pelo Brasil? Nada. Constantemente a gente vê aí manchetes exatamente mostrando quem é esse cidadão. Luiz Inácio Lula da Silva. Está aí, está mostrando constantemente. Sou eu, não. A gente está vendo isso aí no noticiário, nas redes sociais. E estão querendo fazer o que até? Estão querendo controlar as redes sociais. Sabe para quê? Para que nós não possamos ter essa conversa. Então, pô, vamos ficar atentos, vamos votar certo. Não aceitem falsas promessas que nós sabemos que não vão ser cumpridas. Então, vamos ficar de olho, vamos prestar atenção, vamos ficar atentos. Vamos ver os noticiários, cuidado também com muitos noticiários. Porque tem muitos aí, muitas notícias aí que estão sendo desvirtuadas para a esquerda, entendeu? Então vamos ficar muito atentos com relação a isso, tá bom? Nós não podemos errar nessa eleição, não podemos, senão nós vamos pagar o preço. Não só nós, as pessoas que nós amamos, que é a nossa família. Então preste atenção nisso, gente. Bom, então tá aí, né? Eu sou Paulo Bonet, né? Responsável pela Procuradoria-Geral da República, deixando de fazer os seus afazeres, e está aí, está sendo mencionado, né, na Organização de Transparência Internacional com relação à falta de iniciativa deles em denunciar fatos. O que se pode fazer? Né? Mas tudo tem seu preço, Paulo. Entendeu? Quem deve, paga. Né? E tem muitos aí que pagam ainda com juros ainda. Bom, mudando de assunto, e para terminar, o deputado Coronel Crisóstomo, que foi um dos criadores da CPMI, do INSS, declara sua satisfação pela verdade
prevalecer e saber que os culpados ou envolvidos serão indiciados por corrupção. O deputado parabeniza a Polícia Federal, que trabalha com seriedade em busca por justiça a todo custo. E fala que nunca esqueceremos os 19 parlamentares que votaram contra o relatório da CPMI do INSS. Esses 19 nomes aí de deputados, senadores, nós temos que lembrar o nome dessas pessoas para que realmente nós não votemos nesses políticos, né? Porque se eles foram contra o povo, principalmente os velhinhos, que foram roubados, não merece o reconhecimento do povo. Então, gente, Google, é só ir lá no Google que vocês vão saber exatamente quem são esses 19 parlamentares que não assinaram o relatório da CPMI do INSS. Quer dizer, se não assinaram, porque ou estavam envolvidos ou estavam aliviando o lado de algum amiguinho que estava envolvido. Então, para você ver, e pode ter certeza, são tudo de esquerda. São tudo de esquerda. E se tiver alguém de direita, também não vote também. O importante nessa eleição é de nós termos a certeza realmente em quem nós vamos votar. Entendeu? Então vamos ficar atentos, porque não vamos ter uma outra oportunidade, né, de nós consertarmos o que está errado. E tem muita coisa errada, gente. Tem muita coisa errada. Então fiquem atentos, povo. Fiquem atentos, porque essa eleição é de grande importância, não só para nós que é brasileiros, é para o Brasil todo. Então vamos ficar atentos. Não vamos perder essa oportunidade de nós votarmos certo. Ok? E qualquer dúvida, Google. Bom, gente, estou terminando. Em breve estarei aqui de volta, trazendo novidades para vocês. Mas para isso é preciso que vocês me ajudem também, né? Eu tenho HD Brasil Podcast e eu tenho esse canal meu particular. Então, os dois canais é usado para alertar você aí que está do outro lado, a nós acertarmos, a nós nos unirmos, para que nós possamos votar certo. Então, para isso é preciso que você curta, compartilhe, comente e, principalmente, inscreva-se no meu canal. Porque você se inscrevendo no meu canal, vocês curtindo, o YouTube, né, vai me dar mais possibilidades de poder levar essas notícias para vocês. Então, eu necessito muito que vocês me apoiem. Então, por favor, tá? As visualizações são boas, só que as pessoas às vezes esquecem de curtir, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no canal. Então, eu estou contando que vocês me ajudem nessa questão. Tá bom? Gente, um abraço e fica com Deus. Está no ar mais um espaço de informação, opinião, notícias internacionais e nacionais, políticas públicas, estaduais e municipais, sobre saúde, educação, meio ambiente, transporte, cultura, segurança e muito mais. Apresentando Henrique Diniz, jornalista independente. Aqui a notícia tem voz e vez.